Fala rapaziada, bem-vindos a mais uma aula aí de Design Partners e hoje vamos falar sobre o padrão Adapter, tá? O padrão Adapter é um padrão aí estrutural que vai nos permitir criar duas classes com interfaces incompatíveis e que trabalhem juntas. Então ela vai atuar ali como um tradutor entre elas, sem precisar alterar o nosso código original. Então imagine aí que você tem um celular antigo que tem uma entrada ali USB micro, tá? E aí você vai trocar do celular, pega um celular novo aí e por acaso, né, por algum motivo, esse celular novo não vem com carregador. E aí, esse seu celular novo, ele tem uma entrada ali USB do tipo C, tá? Que é aquela entrada mais larga. E aí o único carregador que você tem disponível é o carregador do seu celular antigo, que é da entrada micro ali. E agora, como é que você vai carregar o seu celular? Você pode ali ter um adaptador, tá? Que vai conectar a entrada tipo C no seu celular novo e você pode conectar ali no, eu não sei, não lembro de cabeça como é os nomes, mas ele vai converter a interface física, permitindo que os dois dispositivos se comuniquem, sem alterar os dispositivos, sem alterar o funcionamento, tanto do celular quanto do carregador. Então, imagine que você está desenvolvendo um sistema de pagamentos que espera que todas as formas de pagamento implementem uma interface comum, mas uma das classes é legadas, tá? Que já está em produção, é código antigo, e não segue o padrão. Então, refatorar essa classe pode quebrar outras partes do sistema. Então, o adapter entra em jogo com essa solução, como solução, que vai conectar o código legado ao novo sem ter ali dor de cabeça. Então, a vantagem de você usar o adapter é que você permite reutilizar o código legado sem modificações, tá? E vai facilitar integrações entre sistemas com interfaces diferentes. E também ali você tem um desacoplamento, tá? E flexibilidade. Mas também, como todo padrão tem vantagens, também tem suas desvantagens, tá? Então pode adicionar uma complexidade desnecessária se usado sem critério no seu código. E também pode esconder problemas de design se usado como uma solução rápida. Então você tem que planejar o seu código antes de usar qualquer padrão de projeto. Então você vai usar essa classe, vai usar esse padrão, na verdade, quando você precisa integrar uma classe existente com uma nova interface, tá? Então você vai usar também quando está lidando ali com bibliotecas de terceiros que não podem ser modificadas, ou quando quer manter o código legado funcionando com novas abstrações. Então, vamos aqui para o código. Primeiramente, vamos fazer aqui um sisteminha de pagamento, tá? Então a gente vai criar uma interface aqui, que é a interface método pagamento. Nessa interface, nós teremos aqui um método de efetuar pagamento e vai ter aqui como parâmetro um valor. E aqui agora nós vamos criar uma classe, tá? Do tipo de pagamento. Então pode ser cartão de crédito, tá? Cartão crédito. Nessa classe aqui, então veja aqui nessa interface que nós definimos um contrato, né, para qualquer forma de pagamento. Então, todas as classes que representam métodos de pagamento devem implementar esse método. Agora, na nossa classe aqui, cartão de crédito, nós vamos criar um método aqui, public void, enviar pagamento. Também vai ter como parâmetro aqui que vamos passar um valor, beleza? E aqui vamos dar um system.printify pagamento e opa, e %s efetuado com cartão de crédito. E aqui no final passamos nosso parâmetro, valor. Oh, esqueci aqui o F, beleza. Pronto, nossa classe aqui, cartão de crédito, está pronta. Então, suponho que aqui é uma classe legada, tá? Então ela já existe e já funciona, mas ela não vai implementar diretamente a nossa interface e meta do pagamento. E por quê? Talvez essa classe já tenha sido criada antes da definição dessa interface, tá? Então, por exemplo, é um sistema legado, essa classe já existe, já funciona, e aí nós criamos essa nova interface método do pagamento. Então, não é legal você eh, aplicar a interface aqui nessa classe porque pode quebrar o código, tá? Talvez essa classe também esteja sendo usada em outros sistemas que não exigem essa abstração, então modificá-la diretamente poderia quebrar a compatibilidade com outros módulos. Então, se tentarmos usá-la diretamente, onde se espera um método de pagamento, o código não compila e ela não segue o contrato exigido.
Agora, aqui entra o adapter, tá? Então nós vamos criar aqui um adaptador. Então a gente vem aqui, cartão, crédito, adapter. E agora vai implementar a nossa interface método pagamento. E aí, a interface é um contrato, então nós temos que implementar o método dessa interface, que é o método efetuar pagamento. E aqui, nesse adaptador, nós vamos criar um atributo do tipo cartão crédito, vou chamar de CT, e vamos criar aqui um construtor que vai receber esse atributo aqui. E vamos sobrescrever o nosso método que efetua pagamento. A gente chama aqui o nosso CT, ponto, enviar pagamento, passando aqui o nosso valor do parâmetro. Então, ele implementa aqui, nosso adapter aqui implementa a interface esperada e traduz a chamada para o método da classe legada, tá? Que é a nossa classe cartão crédito. Então, assim, o nosso cartão crédito pode ser usado como um método de pagamento sem precisar ser modificado, tá? Então, aqui ele existe, mas nós não precisamos modificar nada porque não implementamos nenhuma a interface método do pagamento. Então, criamos aqui o adaptador que vai implementar o método do pagamento e aqui sim a gente modifica essa classe adaptador. Vamos criar aqui o nosso main para testarmos, tá? Main, que vai ter o método main. E aqui, vamos criar aqui uma instância de cartão crédito, tá? O cartão crédito CT, chamado CT, né? E cartão crédito. E o cartão crédito. E aqui a gente vem aqui em método pagamento. Pagamento CT é igual a new. Aqui agora a gente chama o adaptador. Cartão crédito adapter. E aqui a gente tem que passar um cartão de crédito, tá? A gente passa aqui nosso objeto CT, cartão de crédito. E aqui a gente chama pagamento CT, ponto, efetuar pagamento. E aqui passamos um valor. Então, vou passar aqui valor 400. Então, temos play aqui. Veja que, vou esperar aqui, ele rodar. Então, veja aqui, pagamento de R$ 400 efetuado com cartão de crédito. E se quisermos criar uma nova classe, tá? Um novo método de pagamento. Então, a gente vem aqui, normalmente, chama aqui de Bitcoin. Vai ter o seu método, tá? Depois de efetuar pagamento, na verdade, enviar pagamento. E vai ter ali um valor também. E aqui eu vou dar somente que tem auto printify, tá? Esse aqui, deixa eu copiar e colar aqui, tá? Esse aqui, copia e cola. E peraí, acertar aqui. E aqui a gente vai trocar para Bitcoin. E aqui a gente vai criar também um adaptador, tá? Para Bitcoin. Então a gente Bitcoin, adapter. E vai implementar assim a nossa interface método pagamento. E aqui a gente vem, implementa o nosso método lá da nossa interface. Criamos um atributo aqui do tipo Bitcoin. Bitcoin. Passamos no nosso construtor, inicializamos no construtor. E aqui a gente chama o método que tem lá na nossa classe Bitcoin, tá? Que envia pagamento, passando aqui o nosso valor do parâmetro. E aqui no main é a mesma coisa. A gente vem aqui, cria um objeto Bitcoin, o Bitcoin, chama o método pagamento aqui, agora pagamento Bitcoin, igual a new Bitcoin adapter. E aqui passamos o nosso objeto Bitcoin. E aí chamamos esse objeto pagamento Bitcoin e o método efetuar pagamento. E aqui passamos um valor de 0.340 bitcoins. E aqui, dá o play. Deixa eu dar aqui um barra N aqui para separar. Então veja aqui, pagamento de 400 efetuado com cartão de crédito, pagamento de 0.345 efetuado com Bitcoin. Claro que aqui eu coloquei a moeda brasileira, né? Mas não importa. Então veja aqui que no main nós usamos o adapter para tratar nosso cartão de crédito, nosso Bitcoin como um método de pagamento. Então o sistema ele funciona como esperado e o código legado permanece intacto.
Então, o padrão Adapter é sobre compatibilidade sem invasão. Então, ele te permite integrar sistemas diferentes, respeitando ali o legado e mantendo o código limpo, tá? Então, é uma ferramenta poderosa quando usada com propósito, especialmente em sistemas grandes ali com múltiplas camadas de dependências. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e comenta aí se vocês querem algum padrão específico que eu faça uma videoaula, beleza? Valeu!